Se vocês é apaixonados por animais, olha só esses animais estranhos que vou te mostrar neste vídeo. Mas antes, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Vamos lá, começando com... Porco do mar é um ser vivo que pertence ao mesmo taxon dos pepinos do mar e vive em grandes profundidades, com alguns já sendo vistos a 6.000 metros da superfície. O porco do mar apresenta uma coloração translúcida que pode variar de acordo com a luminosidade da água em que se encontra. Se alimenta principalmente de matéria em decomposição. Pertence ao mesmo taxon dos pepinos do mar. Para se mover, o porco do mar conta com 5 ou 7 pares de pés tubulares que se parecem com antenas. Eles podem ser inflados ou desinflados para facilitar a movimentação. Até mesmo os pés que ficam na cabeça possuem essa função. Apesar de parecidos com antenas, esses tubos ajudam a impulsionar o movimento do porco do mar pelo oceano. Polvo dumbo Grimpoteutes é um gênero de polvo pelágico da família Opisthoteutidae conhecido pelo nome comum polvo dumbo. O nome Dumbo se origina de sua semelhança com o personagem título do filme da Disney de 1941, Dumbo, com uma barbatana em forma de orelha proeminente que se estende a partir do manto acima de cada olho. Existem 13 espécies reconhecidas no gênero. Suas presas incluem crustáceos, bivalves e copépodes. O tempo médio de vida de várias espécies Grimpoteutes é de 3 a 5 anos. Lampreia é o nome comum dado a diversas espécies de peixes ciclóstomos de água doce ou anádromos, com forma de enguias, mas sem maxilas, pertencentes à família Petromyzontidae da ordem dos Petromyzontiformes. Nestes peixes, a boca está transformada numa ventosa circular, com o diâmetro do corpo reforçada por um anel de cartilagem e armada com uma língua raspadora igualmente cartilaginosa. Várias espécies de lampreia são consumidas como alimento. O tubarão-duende, Mitsucurina houstoni, é uma espécie que habita nas águas profundas, raramente é visto com vida. Tem nariz achatado, corpo rosado e flácido e dentes em forma de pregos. O peixe mede de 3 a 4 metros de comprimento na idade adulta. Apesar de sua aparência estranha, o tubarão-duende não é um animal agressivo, pois não representa qualquer perigo ou ameaça ao homem até agora. Na verdade, não há registros de ataques de tubarões-duendes contra as pessoas. Conheça o exótico peixe-morcego dos lábios vermelhos. Ele tem o nome de super-herói, aparência de ajudante de Papai Noel de outra galáxia e um beiço tão avermelhado quanto o da britânica Elizabeth I, a rainha do batom vermelho. Estamos falando do peixe-morcego de lábios vermelhos. Aliás, sua característica boca vermelha cintilante chama a atenção de toda a peixarada e, segundo algumas hipóteses científicas, os machos usam a cor espalhafatosa de seus beiços para atrair as fêmeas em épocas de reprodução. Outros acreditam que os lábios vermelhos sirvam para que as espécies se reconheçam nos períodos de desova. Espertos! Se você achava que o ornitorrinco era um animalzinho exótico e híbrido, é porque ainda não havia conhecido a mistureba de características do peixe-morcego de lábios vermelhos, não é mesmo? Peixe-bolha é tudo sobre o injustiçado animal mais feio do mundo. Apesar de ser considerado o bicho mais feio do mundo, descobriu-se que o peixe-bolha, na verdade, é uma farsa. Conheça esse injustiçado peixe de águas mais que profundas. Basicamente, esse animal conta com dentes, uma textura gelatinosa em seu exterior e ossos macios. Também é uma de suas características mais marcantes a cabeça grande, que o ajuda a flutuar nas profundezas do mar. Além disso, possui barbatanas estreitas que o ajudam a se mover de forma mais lenta, e ainda olhos grandes e gelatinosos que o permitem uma maior visibilidade no escuro. Vale destacar que ele é um peixe com corpo de baixa densidade e, por isso, sentem mais facilidade em flutuar no fundo do oceano. Perto do axolotl, também conhecido como axolote, é uma espécie de salamandra que não se desenvolve na fase de larva, permanecendo nesse estado mesmo adultos. É um exemplo de animal neotérmico, pois conserva durante toda a vida brânquias externas, uma característica do estado laval. Além de monstro aquático, uma das alcunhas mais famosas para os axolotes é peixe que anda. Mas, saiba que esses bichos pertencem a uma classe diferente, a dos anfíbios, isto é, a mesma de sapos e pererecas. Na verdade, os axolotes são um tipo de salamandra, ou seja, eles fazem parte da ordem de anfíbios.
caudados e com aparência de lagarto. Entre suas habilidades estão a capacidade de se recuperar de feridas sem deixar cicatriz, a regeneração de extremidades amputadas e a reparação completa da medula espinhal em caso de lesões. O narval é um cetáceo odontoceti intimamente relacionado com as belugas, o que significa que é um mamífero marinho que possui dentes. Faz parte da família das baleias e é caracterizado por um enorme chifre que tem à frente da cabeça. Na verdade, o chifre é uma presa. Gongo é o menor membro da ordem Sirenia, uma ordem de mamíferos marinhos que inclui igualmente o peixe-boi ou vaca marinha. É o único representante vivo da família Dugongidae, todos os outros membros tendo sido extintos. O nome do gongo vem da palavra malaia duyung, que significa sereia. Podem atingir os 3 metros de comprimento e 500 kg de peso. Os dugongos, ao contrário dos triquecoídeos peixe-boi, possuem dentes afiados e são capazes de caçar pequenos animais, como lagostas e outros crustáceos. Esta espécie está ameaçada por causa de sua carne e seu óleo. Tardigrada é um filo de animais microscópicos segmentados, relacionados com os artrópodes. Popularmente são conhecidos como ursos d'água ou como tardígrados, aportuguesamento derivado do nome do filo. Foram descritos pela primeira vez por J.A.E. Boese em 1773. Um gene específico os ajuda a sobreviver a situações de ebulição, congelamento e radiação. No futuro, acreditam cientistas, ele poderia ser usado para proteger as células humanas. Já se sabia que tardígrados eram capazes de sobreviver a condições extremas, murchando a ponto de se tornarem bolinhas desidratadas. Esses pequeninos animais são considerados os animais mais resistentes do universo por possuírem características singulares e impressionantes de adaptação. O animal incrível tem 4 pares de pernas que terminam em pequenas garras, vive dos fluidos das células vegetais, células animais e bactérias. A cegonha bico de sapato é uma ave de bico grosso, grande, largo e comprido. A cegonha bico de sapato tem um comportamento curioso. São aves muito solitárias que tendem ao sedentarismo. Elas não gostam de ser incomodadas e, em geral, não ficam próximas de outros indivíduos de sua espécie, exceto quando é época de acasalamento. No entanto, mesmo nessas situações, geralmente não há mais de 3 ninhos por quilômetro quadrado. Os alimentos mais consumidos por essas aves são os peixes. Entre eles, há preferência pelo peixe pulmonado leopardo. O ai-ai é uma das criaturas mais fascinantemente bizarras da natureza. Nativo de Madagascar, esse lêmur é o maior primata noturno do mundo e possui características únicas que o diferenciam. Possui orelhas como as de morcego que permitem fazer ecolocalização e incisivos até maiores que de roedores, ambos únicos entre os primatas. Ele é mais famoso por seus dedos excepcionalmente longos e magros. Na verdade, esses dedos são tão longos que a mão do ai-ai representa cerca de 41% do comprimento total do membro anterior. Esses animais também têm terceiros dedos extremamente longos e altamente especializados dedos do meio, se quiser que eles usam para encontrar comida. Eles os batem na madeira para gerar reverberações acústicas que lhes permitem encontrar larvas que perfuram a madeira. Estas são capturadas com uma destreza excepcional, porque o dedo pode girar como um ombro, e é tão fino que o animal habitualmente o repousa sobre o seu 4º dedo, ainda mais longo. Rato toupeira pelado. Sua aparência física, no entanto, está longe de ser a característica mais interessante desse carismático animalzinho. Habitante do leste africano, ele é praticamente imune ao câncer, é resistente a alguns tipos de dor e pode sobreviver até 18 minutos sem oxigênio, só que tem mais. Um recente estudo descobriu que talvez seja o aspecto mais surpreendente do desnudo roedor. Ele não envelhece. Os pesquisadores analisaram a história de vida de milhares de ratos toupeira pelados e descobriram que o risco de morrer não aumenta conforme o tempo passa. Gazela girafa é um antílope encontrado em regiões áridas da África. Tal espécie possui pescoço muito longo e fino, que lembra o das girafas. Elas se alimentam de folhagem de arbustos, como árvores, brotos, ervas, flores e
frutas. Podem alcançar galhos mais altos do que outras gazelas e antílopes, permanecendo em pé em suas patas traseiras e alongando seu pescoço. Isso ajuda a alcançar mais de 2 metros acima do solo. A víbora das árvores é uma cobra venenosa que pode ser encontrada na África Ocidental e Central. Atualmente não são reconhecidas subespécies. Estas criaturas parecem surreais. Ao vê-las, temos a impressão de que fomos transportados para uma história de ficção ou de contos fantásticos. Elas têm escamas espinosas cuja aparência nos remete a dragões ou a seres míticos, próprios de filmes sobre reinos encantados. Jerboas são roedores do deserto encontrados em toda a Arábia, norte da África e Ásia. Os jerboas constituem a maior parte dos membros da família Dipodidae. Eles tendem a viver em desertos quentes. Quando perseguidos, os jerboas podem correr até 24 km por hora. Eles se alimentam de insetos. A ave do paraíso soberba é uma espécie da família Paradiseidae. Foi considerada a única espécie do gênero até 2017, sendo reconhecido que havia 3 espécies. A soberba ave do paraíso de Vogelkop é encontrada apenas na região de Vogelkop, da Nova Guiné. As aves do paraíso apresentam um comportamento único. Costumam fazer acrobacias. Elas podem balançar em uma perna e ficar de cabeça para baixo. Além disso, elas fazem esses movimentos em qualquer época do ano, independentemente de se tratar de época de acasalamento ou não.